Curso de redes neurais convolucionais. Nesta aula eu vou falar sobre o notebook, um exemplo de código em Python, para detecção de objetos. Então, o objetivo é apresentar um exemplo de aplicação em redes neurais convolucionais para detecção de objetos em imagens. Então, a gente vai aprender nessa aula a usar um modelo pré-treinado para detecção de objetos, que é baseado no algoritmo YOLO. A gente vai implementar aí uma função de reconhecimento, que vai fazer reconhecimento, localização e classificação de diversos tipos de objetos em imagens. Bom, a gente já discutiu aí um pouco sobre o algoritmo YOLO, Então, nessa aula, a gente vai ver uma aplicação desse algoritmo. Então, para a detecção de objetos, a gente vai usar uma implementação do algoritmo YOLO, que esse algoritmo então é muito popular aí na área de visão computacional, e ele fornece uma série de módulos aí, de modelos de deep learning para detecção rápida de objetos. Então ele é o algoritmo aí mais rápido para a detecção de objetos. Essa abordagem que ele usa, é baseada aí em rede neural convolucional. A versão original usava aí a versão chamada GoogleNet, que depois foi atualizada e chamada de DarkNet, que é baseada na VGG. Então, a ideia do YOLO, assim, de uma forma geral, a gente já discutiu os detalhes aí, ele divide a imagem de entrada em grade de células e, para cada célula, ele vai fazer a classificação dos objetos que estão contidos naquela célula, usando aí caixas delimitadoras, os bounding box, Ele vai retornar ali o limite do objeto. E para isso também ele usa caixas de tamanhos diferentes, são chamadas anchor box, as caixas âncoras, e usa toda uma estratégia. E depois que ele passa pela rede convolucional, ele faz um pós-processamento que vai suprimir ali essas caixas delimitadoras que têm baixa probabilidade e que têm interseção aí, sobreposição com outras caixas. Então ele tem toda uma estratégia aí para fazer isso. Então isso resulta, quando ele passa pela rede convolucional, resulta em um grande número de caixas, que vai ter então que consolidar aí para fazer a predição final. Então ele tem essa questão de passar pela rede convolucional e fazer um pós-processamento. Bom, existem aí já algumas variantes algumas versões desse algoritmo, chamadas de YOLO V1, V2, V3, que são refinamentos que foram feitos aí ao longo dos anos para melhorar o algoritmo. Bom, esse código, o exemplo que eu vou mostrar aqui foi adaptado do link que está aqui nessa página. E eu coloquei também outros exemplos aqui de detecção de objetos, que vocês podem verificar depois, usando aí o notebook que vai estar disponível. Bom, a gente vai usar aqui alguns pacotes para implementação. Especificamente para o algoritmo YOLO, a gente vai usar uma biblioteca chamada cvlib. Então também tem um link dela aqui. Essa biblioteca, se ela não estiver instalada, aí você pode instalar usando o pip install cvlib. Ela depende do OpenCV, que também pode ser instalado aqui como pip install OpenCV Python, e também depende do TensorFlow. Mas se você já tem aí o pacote Anaconda instalado, ele já está incluído aí. Bom, então a gente vai usar essas classes e funções aqui, para exibir os resultados aí, o Python Display, trabalhar com diretórios OS e o cvlib, o CV2 e a biblioteca cvlib. Bom, inicialização aqui eu apenas defini o diretório onde estão algumas imagens que a gente vai usar de exemplo. E aí a gente vai passar então a ler as imagens. Então o exemplo aqui é baseado em algumas imagens que eu coletei aqui para mostrar como que é feito esse processo. Então essas imagens contêm objetos como banana, maçã, laranja, relógio e carro. Então essa biblioteca é capaz de detectar diversos tipos de objetos, entre eles esses que eu citei. Então, a gente vai carregar aqui alguns exemplos, alguns arquivos de exemplo.
Então, eu enumerei cada um aqui dos arquivos que eu vou usar. E aí, então, eu passo por cada um desses arquivos, um loop aqui que pega cada um desses arquivos e exibe a imagem aqui na tela para a gente ter uma ideia do como que são essas imagens e como que a gente vai detectar objetos delas. Então, aqui estão os exemplos que eu vou usar, né? Então, para ter o nome do arquivo e a imagem dele aqui. Então, aqui tem primeiro algumas maçãs aqui na árvore, uma pessoa apanhando. Depois tem aqui a imagem de um relógio de parede. Tem mais maçãs. Tem banana, um caixa com 3 bananas, depois outras bananas separadas aqui. Depois ele tem aqui, que eles chamam de orange, ele é laranja, que para nós seria mexerica aqui, mas ele não faz, parece que não faz diferença entre laranja e mexerica aqui na classe Seveli. Então aqui depois tem mais 2 laranjas, tem mais, e depois tem os misturados aqui, né? Várias frutas misturadas, de novo mais frutas misturadas, e aqui tem uma imagem de um carro passando por uma rua, né? Aqui também outro carro estacionado. Então nós vamos usar essas imagens aí de exemplo para ver o que ele é capaz de detectar. Bom, então para a detecção de objetos, como eu falei, a gente vai usar a biblioteca CVLib. A gente pode usar aqui o método chamado Detect com Object, que vai detectar esses objetos comuns que a biblioteca é capaz de detectar. Ela recebe como entrada uma imagem formatada como um array NumPy e retorna 3 listas. Então você passa a imagem em formato NumPy e ele vai retornar essas 3 listas aqui. Esses aqui são os nomes delas, né? Bbox, Label e Conf. Então, Bbox retorna as coordenadas das fronteiras aí da bounding box, da caixa delimitadora, na forma de um retângulo. O Label retorna o rótulo do objeto, né, qual a classe do objeto que ele está detectando. E o Conf retorna um score, uma pontuação aí de confiança nessa detecção. Qual que é a confiança aí que ele tem para falar que aquela caixa tem um objeto tal. Então, a CVLib ela disponibiliza vários modelos pré-treinados pelo algoritmo IOLO. O modelo padrão, o default dele aí é o IOLO V3, né? E nós vamos usar no exemplo abaixo o IOLO V3 Tiny. O Tiny aqui é uma versão mais simplificada dele, a rodar mais rapidamente. Bom, pelo menos nesses exemplos eu fiz um teste aqui com IOLO V3 Tiny e com IOLO V3 o resultado foi bem parecido. Mas a princípio o Tiny é uma versão simplificada que vai rodar mais rápido, mas também pode perder aí em termos de acurácia. Bom, só lembrando então, assim, a gente está usando aqui uma classe pronta. Então, assim, eu teria basicamente aí 3 formas de trabalhar com detecção de objetos. A primeira seria realmente usar um método pronto, como o IOLO, por exemplo, mas implementar tudo do zero, né? Ou seja, treinar as imagens, fazer todo o processo aí do algoritmo, codificar todo o processo do algoritmo e ter um modelo de treinamento. Bom, o grande problema disso é ter as imagens para treinamento, né? A gente precisa ter uma quantidade enorme de imagens, ter um poder de processamento grande para poder processar isso, para gerar um modelo bom. Então, na prática, essa opção a gente praticamente é muito difícil a gente usar, a não ser que eu queira implementar alguma coisa muito específica aí, alguma forma de detectar objetos muito específicos que não tem no modelo geral. Essa seria uma opção. A segunda opção seria usar um modelo pré-treinado, né? Ou seja, já tem todo o modelo de treinamento ali com um conjunto enorme de imagens, e aí eu uso esse modelo. Aí o que eu tenho que fazer nesse caso? O modelo ele consiste da rede convolucional aí que eu passo e tem no final ali o modelo treinado. Mas depois disso tem essa etapa de pós-processamento que faz então a supressão das probabilidades mínimas, né? Deixa só aquelas caixas com maior probabilidade
e faz aquele esquema da interseção sobre a união para poder eliminar as que têm sobreposição. Então, eu teria que implementar esse pós-processamento. E a terceira opção, que seria que é a que eu estou usando nesse exemplo, é usar uma biblioteca totalmente pronta. Ela já faz tudo isso e é só chamar então as funções ali e me retorna os resultados. Então, isso, cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas nesse exemplo eu estou usando a biblioteca pronta. Assim, a facilidade, a vantagem é que é muito fácil de usar, só chamar os métodos aqui, como a gente vai ver. A desvantagem é que eu estou usando uma coisa limitada ali, que tem os seus objetos específicos ali que ela detecta. Se eu quiser alguma coisa diferente, aí eu realmente vou ter que treinar um modelo, usar outro modelo aí. Bom, então, usando essa biblioteca pronta, o que eu tenho que fazer é simplesmente chamar aqui, basicamente, um método aqui para detectar os objetos e depois algum para imprimir ou mostrar isso aí, né? Então, a gente vai criar aqui uma função chamada detectBox, que recebe como parâmetro aqui um arquivo contendo a imagem. Ele especifica também qual modelo que eu quero usar, então, por padrão, vou usar o YOLO-V3Time. E também o nível de confiança. O nível de confiança significa o seguinte, isso que funciona como um threshold, ele só vai retornar aqueles objetos que tiverem uma confiança maior ou igual a esse valor, que no caso é 0,6. É uma forma de limitar aí para ele não detectar qualquer coisa. Então, essa aqui é uma função que eu vou implementar aqui, né, que faz exatamente isso, recebe esse parâmetro e retorna, então, como resultado, aqueles valores que eu citei lá em cima. Uma lista das caixas delimitadoras com os rótulos e a confiança de cada um. Então, basicamente, para fazer isso, eu tenho que ler a imagem. Então, eu estou usando aqui o arquivo que eu passei como parâmetro. O nome do arquivo, leio como uma imagem, já usando aqui, transformando ela aqui como objeto NumPy, usando esse inRead do CV2. E aí depois eu chamo, então, o método aqui detect_object dessa biblioteca cvlib, passando então os parâmetros aqui, a imagem, nessa variável mg, que eu li aqui, a confiança e o modelo que eu quero usar. E aí automaticamente ele já me retorna aqui esses parâmetros, né? O bounding box, os parâmetros, os resultados aqui do bounding box, do label, do rótulo e da confiança da detecção. E aí, então, essa minha função aqui já retorna esses três parâmetros, mais a imagem que eu usei aqui. Então, basicamente, é só isso que faz essa função da detectBox. Depois eu faço uma outra aqui para salvar a imagem já com o desenho ali da caixa delimitadora. Então, save em Dropbox. Então, ele recebe como parâmetro o arquivo que contém a imagem e aqueles parâmetros que detectados lá, né? Caixa delimitadora, o rótulo, a confiança e a própria imagem ali já lida ali para facilitar essa função. E vai então salvar esses dados aí no arquivo. Bom, então esse código é simplesmente aqui, imprime aqui o nome do arquivo para você ver aí o resultado. Depois ele imprime aqui quais objetos foram detectados e o nível de confiança de cada um, pegando então lá o label e o conf. Lembrando que isso aqui é uma lista, né? Pode ter vários objetos, então ele vai imprimir todos aqui nesse for. E aí depois, então, eu uso uma função chamada drawBox, né, da própria biblioteca cvlib, que vai desenhar para mim o contorno aí da caixa delimitadora de cada objeto que ele detectou na imagem. Eu passo para ele aqui a imagem e os dados aqui detectados, drawBox, label e conf. E ele vai me retornar, então, a imagem já com o desenho aí das caixas delimitadoras que ele detectou. Então, nesse caso, eu estou simplesmente criando aqui uma pastinha aqui dentro do diretório das imagens, que eu chamei de Images with Boxes, e vou, então, gravar essa imagem aqui. Então, estou usando o InWrite para escrever a imagem nesse arquivo. E depois o display, essa função display, que vai então mostrar essa imagem. Então essa função aqui vai fazer isso, vai simplesmente salvar a imagem e mostrar, desenhar a caixa delimitadora, salvar e mostrar aqui para a gente ver o resultado. Então essas duas funções implementadas aqui nesse exemplo.
Então, para a gente chamar essas funções e ver o resultado, então primeiro eu estou criando um diretório aqui, um diretório onde eu vou colocar essas imagens. Então, eu só estou criando aqui no sistema operacional, se ele não existir. E aí depois, então, eu faço um for para cada uma daquelas imagens que eu carreguei lá no início e vou chamar, então, essas duas funções que eu criei aqui, o detectBox, passando, então, os dados dessa imagem do diretório que eu quero usar. E ele me retorna, então, os objetos detectados e eu chamo aquela outra função save in Dropbox, que vai salvar a imagem lá no diretório e exibir aqui para a gente ver. Então, passa aqueles parâmetros exigidos lá. Então, o resultado é esse aqui, para vocês verem a qualidade dessa biblioteca aplicada àquelas imagens. Vocês vão ver que algumas coisas ele detecta, outras não. Então, por exemplo, vamos passar aqui pelas imagens que eu usei de exemplo. Então, nesse caso aqui, na primeira imagem, então ele mostra aqui primeiro qual arquivo que ele está usando e quais objetos que ele detectou nessa imagem com a confiança de cada um. Então, aqui ele detectou 4 maçãs e cada uma tem um nível de confiança aqui, que é acima de 0,6, que é aquele limiar que eu coloquei lá. Então, tudo que ele achou acima de 0,6, ele mostra aqui. Depois vocês podem diminuir essa confiança para ir fazer outros testes para vocês verem que ela acaba detectando outros objetos, mas pode também errar mais. Então, nesse exemplo aqui, vamos passar aqui para a gente ver. Então, tem aqui uma árvore, aqui da árvore de maçãs, ele consegue detectar esses objetos aqui. Ó. Essa maçã, que está bem destacada na frente, foi bem detectada. Depois ele detecta uma ou outra aqui, com uma caixinha um pouco menor, que saiu um pouco fora aqui. Depois dessa aqui ele coloca 2 caixas, porque ele detecta aqui nesse caso as 2 caixas com confiança maior que 0,6 ali. Então por isso ele mostra ela. Se você aumentar a confiança, provavelmente ele vai eliminar uma delas aqui. Mas observe que ele não consegue detectar as outras maçãs que estão lá atrás, escondidas aí no meio das folhas. Depois nessa outra imagem ele detecta, aquela do relógio, de parede. E ele detecta também 2 caixas na mesma imagem aqui, ó, no mesmo caso daquela maçã ali. Tem uma caixinha menor aqui no meio e uma outra caixa que é mais correta aqui. Cada uma tem uma confiança diferente aqui também. Nessa outra imagem, ele não consegue detectar nada. Observe aqui, olha que ele pode errar também. Então aqui, talvez porque tem muitas maçãs juntas, folhas, ele não conseguiu detectar. Nessa outra aqui, das maçãs, ele consegue detectar uma maçã, quando na verdade tem 3. Então, ele traça uma caixa aqui envolvendo as três maçãs. Nessa outra aqui, ele não conseguiu detectar nenhuma. Nessa outra aqui, de laranja, a nossa mexerica, né, ele consegue detectar uma delas, que é essa que tem mais em ênfase aqui. As outras ele não consegue. E nessa aqui ele conseguiu detectar as 2, porque elas estão bem nítidas aqui e mais separadas. E aqui nessa outra ele consegue, nessa outra que tem várias frutas, ele conseguiu detectar só uma das laranjas aqui. Nessa outra imagem ele não conseguiu detectar nenhuma, elas estão muito juntas aqui. Nessa dos carros, ele consegue detectar o carro, nessa imagem aqui, mas a caixa dele não ficou muito boa. Mas ele conseguiu detectar que tem um carro aqui. E nessa outra também, que tem um carro estacionado, ele também conseguiu detectar com a caixinha também um pouco fora aqui. Mas ele conseguiu detectar. Então é isso. Então esse exemplo aqui mostra que usar uma biblioteca dessa tem suas vantagens, né? É muito fácil de usar. Então, um código pequeno aqui eu consigo fazer um exemplo bem interessante aqui de detecção de objetos. Mas, é claro, está sujeito a erros, o algoritmo não é perfeito, mesmo se você implementar aí do zero. A biblioteca, é claro, que já otimiza bastante isso, já fez a melhor implementação aí. Então, vale a pena usar a biblioteca se você quiser objetos gerais desses que ela é capaz de detectar. Na verdade, ela detecta uma quantidade bastante grande aí de objetos, esses objetos comuns aí. Mostrei só alguns exemplos. Ok? Então é isso para a gente finalizar aqui esse exemplo de prático de detecção de objetos.